Olá, a morte pode dilacerar uma família. É como se rasgar a alma sem precisar de faca. É uma dor que só quem já sentiu sabe dimensionar o quanto este momento é marcante na vida daquela família. Mas neste momento, há um profissional que precisa exercer a sua função e pedir um órgão a esta família. Este momento é um momento crucial para que outra pessoa, talvez em um local bem distante dali, possa conseguir sobreviver. Para falar sobre isso, como fazer esta abordagem, por que o Brasil está ainda longe dos principais países na doação de órgãos, eu converso com o Dr. Joel de Andrade. Ele é coordenador da Central de Transplantes de Santa Catarina. Trabalhou algum tempo na Espanha, de onde trouxe a experiência necessária para transformar o Brasil num país doador, já que em Santa Catarina os índices são maiores do que no território brasileiro. Dr. Joel, tudo bem? Tudo bem. Que cenário nós temos no Brasil e que cenário nós temos em Santa Catarina? Olha, embora exista um longo caminho a percorrer, os dois cenários são positivos. Na verdade, nesse momento, um desafio um pouco maior para nós, catarinenses, e eu já explico. Hoje, o melhor resultado do mundo em doação de órgãos é da Espanha, por volta de 35 doadores por milhão de população, é assim que se contam esses resultados, e o Brasil tem por volta de 14. Ou seja, a Espanha tem mais do que o dobro do que tem o Brasil. E Santa Catarina está muito próximo da Espanha, terminamos 2014 com 32,6 doadores por milhão de população, o que nos põe acima da média europeia, ainda que sejamos um estado com 6 milhões de habitantes, um pouco mais, enquanto o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quando eu falo que o nosso cenário não é muito positivo, a gente está batendo próximo do teto. E a boa notícia é que o Brasil tem muito a crescer e tem como crescer. É preciso que se registre. Há 10 anos atrás, Santa Catarina tinha exatamente a média brasileira. 14. Na verdade, não a média de hoje. Tinha a média brasileira da época, 7. Já houve nesse trajeto de 10 anos, enquanto o Brasil dobrou, Santa Catarina quadruplicou o resultado de 2005. E esse cenário é favorável, mas é óbvio. Temos que desenvolver uma série de medidas no sentido de tornar isso viável. Eu diria que uma das mais importantes de todas elas são medidas educacionais no preparo, no treinamento das pessoas que fazem o trabalho de coordenação de transplantes. Essas que buscam, nesse cenário que tu descreves muito bem, no cenário de uma família dilacerada, essas que buscam ajudar a família a juntar os seus pedaços, a se reerguer e poder caminhar, não apenas com a ideia da perda do familiar, mas também, muitas vezes, com a ideia da perda do familiar associada ao alívio que traz para muitas dessas famílias a doação de órgãos, que reputam como a única vivência positiva na tragédia de perder um familiar que amavam. Famílias que se agarram à esperança de que outras pessoas sobreviveram apesar da morte do seu ser querido. Mães que se agarram na esperança de que outras mães não vão sentir a dor que elas sentiram a perder o seu familiar. Doutor Joel, imagino, obviamente que não dá nem para medir os sentimentos da família naquele momento, mas o profissional para abordar esta família, como era em Santa Catarina, que é recordista no Brasil, como era antes e como é hoje, para a gente ter uma dimensão da evolução dessa abordagem? Talvez a grande transição que nós fizemos foi justamente enxergar o que eu acabei de relutar. Quando, há 10 anos atrás, eu comecei a atuar nessa área, a minha impressão como profissional de saúde era que o principal ganhador nesse processo era a pessoa que recebia os órgãos e a família de quem recebia os órgãos. Pois com o tempo e conversando com as famílias que doaram, nós começamos a nos dar conta, e também agregando a experiência espanhola, que já ensina muito isso, de que não, as famílias que doam também têm benefício. E tem um benefício talvez tão grande quanto, ou maior,
do que aquelas famílias que acabam recebendo. Essa transição que parece ser simples, ela não é, porque ela também te leva de um ponto a outro. Se você acha que o grande benefício é quem recebe os órgãos, pois você se aproxima da família que perdeu o seu familiar e pede os órgãos. Não é isso que nós fazemos. Eu queria que o senhor reforçasse. Quer dizer, a família acha que o senhor ou a equipe vai lá pedir o órgão, não é isso? É pior do que isso, eu te diria. Muitas vezes a família acha, e é o que é feito ainda no Brasil. Ou seja, os profissionais de saúde vão com o principal intuito de pedir os órgãos. E aí tem uma grande diferença, embora pareça só semântica, né? Nós, a primeira coisa, não pedimos, oferecemos. E oferecemos o quê? Ajuda. Que tipo de ajuda? Suporte àquela família enlutada. O que eles precisam? Ouvimos as necessidades deles. Tentamos levar a eles, pois o conforto necessário que uma boa atenção requer. No momento seguinte, isso é muito bom para nós profissionais, porque ninguém gosta de comunicar más notícias. Ninguém gosta de estar nesse cenário tenso. A tensão baixa e aí, ao invés de pedir os órgãos, é oferecida a possibilidade da doação de órgãos, com todas as orientações e esclarecimentos que essa família precisa para tomar essa decisão de forma soberana, tranquila, consciente e com um profissional de saúde que apoia a família doando ou não doando. Os resultados acabam sendo nitidamente melhores. E nesse processo, o que ficou muito patente nos últimos anos também, é que a entrevista familiar, o que muitos chamam de abordagem, pois ele é um momento final de uma caminhada que normalmente tem o ponto determinante na hora que a notícia da morte é comunicada. Então, o que nós temos feito em Santa Catarina desde 2010 com muita ênfase é preparar todos os profissionais de medicina crítica para comunicar a morte às famílias nesse contexto de ajuda. E os resultados catarinenses são que a doação, a taxa de não autorização familiar, que era de quase 70% há 7 anos atrás, ela vai um pouco além de 30% no ano passado e com tendência de queda. Nós já tivemos 26% em algum momento. Ou seja, a responsabilidade por doar ou não é de uma concepção familiar em relação à doação. Não é o determinante se a família é solidária ou não. Ela, na verdade, é reflexo da qualificação dos profissionais que interagem com essa família e que têm que levar essa proposta, que na introdução da entrevista tu colocaste, quer dizer, profissional de saúde e família dilacerada. Isso só pode ser feito com muita delicadeza, com muita humanidade, com muito carinho, pois dessa forma as coisas vão andar melhor. Esse é o conceito que a gente tem hoje em Santa Catarina e que a gente difunde, que para melhorar a doação é preciso aprimorar o atendimento da família dentro do hospital, da porta da emergência ao momento da entrevista, porque na verdade a entrevista fecha um ciclo. O senhor usa uma palavra para identificar isso, que é a mochila. Então eu queria que o senhor contasse aqui para nós como é que um hospital pode trabalhar da portaria até a entrevista essa relação com essa família. Bom, acho que o primeiro aspecto super importante de colocar é que quer dizer, um percentual mínimo dos pacientes que internam nos hospitais e das famílias que vêm acompanhá-los estão envolvidos na morte cefálica. Então, primeiro é preciso que exista uma política de qualidade voltada para todos os pacientes da instituição. Para evitar justamente isso, o conceito da mochila é espanhol e ele é muito simples de entender. A família, quando vem para o hospital com o paciente, vem com a mochila. O porteiro tratou mal, na mochila. A técnica de enfermagem não foi delicada, na mochila. A copeira não foi bem, na mochila. O médico deu entrevista, deu as informações de modo inadequado, na mochila. Quando o coordenador de transplantes, o profissional, seja da OPO, da CIDOT, enfim, de qualquer uma dessas instâncias de coordenação, ele senta com a família para definir, a primeira coisa que a família faz é tirar a mochila das costas, põe em cima da mesa, abre e põe tudo o que aconteceu no hospital. Então, de novo, a gente não precisa tratar bem as famílias para que as doações aumentem. É fundamental que a gente trate bem
todas as famílias. E o efeito colateral de boas práticas na comunicação e no tratamento com as famílias, é claro, melhor doação. Né? E é isso que a gente tem tentado vender. De novo, as capacitações elas vão muito mais no sentido de pessoas que trabalham nas áreas críticas do que de pessoas que trabalham hoje na coordenação de transplantes, porque os coordenadores somos poucos, mas os profissionais de medicina crítica, muitos. E se a gente pega o universo do hospital para médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e todo, pois é um universo ainda maior. É fundamental que exista um gerenciamento da qualidade assistencial às famílias. Tem bastante gente preocupada em qualidade assistencial ao paciente, que é fundamental. Mas a qualidade assistencial do paciente pode ser fenomenal. Se com a família for ruim, pois a família sai insatisfeita e a família tem o direito de ser bem tratada. Dr. Joel de Andrade, quem dá a notícia ou quem aborda a família nesse momento? Bom, vamos dividir em duas etapas, que são as duas etapas centrais desse processo. A notícia da morte se recomenda muito que seja dada por um médico. Qual médico? O médico que está assistindo o paciente. Está internado na UTI, o médico de plantão do momento que a paciente morre, ou um médico assistente, dependendo do modelo organizacional da UTI, vem e conversa com a família. Mas já nessa conversa é importante que tenham pessoas que pois, possam acompanhar e dar o tom correto. A notícia da morte pode ser dada exatamente assim. Não foi possível fazer nada e seu familiar faleceu. Agora a psicóloga vai lhe explicar os procedimentos, ou a enfermeira. Até logo. Fria, um tom burocrático, palavras infelizes, né? Como é que se deveria, sendo muito resumido na história? Vocês me conhecem, eu me chamo Joel, eu sou médico da UTI. Nos últimos dias eu venho tratando do Pedro, seu filho. Foi feito tudo o que é possível, vocês são testemunhas. Eu lamento muito informar vocês. O Pedro acaba de falecer. E a gente está aqui para ajudar vocês naquilo que seja necessário. E estamos à disposição. Tecnicamente, no momento que se anuncia a morte, vem o silêncio, que é fundamental para que a família possa absorver e ter as primeiras reações. Mas esse profissional que vai dar a notícia, ele não deve julgar, ele não deve esperar essa ou aquela reação, ele tem que estar preparado para acolher qualquer manifestação da família, porque a dor não é dele, a dor é da família. E não existe um tipo correto de sentimento. Existem sentimentos. E são essas coisas que a gente tem trabalhado com os profissionais e com resultados muito, muito bons, bastante animadores. Esses exemplos que o senhor deu certamente mudam. Uma abordagem fria e uma abordagem mais cálida. Próxima, isso, levando o sentimento. E após esse atendimento, há esse silêncio que o senhor falou. E aí, como é que faz o restante? E aí segue algo que vai ser o ritmo de assimilação da família, os desejos da família. Alguns familiares vão dizer, onde está o Pedro? O que ele quer dizer é, eu quero ver o Pedro. E o que nós devemos fazer? Levá-lo ao UTI. O Pedro está morto? Tá, mas está conectado em aparelhos. Leva, espera, volta, põe na sala de informações, conversa novamente. E muito, muito. Nós, profissionais de saúde, somos treinados para sermos prescritores e interventores. A família e os pacientes nada sabem. Eles têm que nos ouvir e seguir as nossas orientações. Por isso que a gente tenta ensinar, porque foi a metodologia trazida da Espanha, que as principais ferramentas de comunicação de um médico, de uma enfermeira, de um psicólogo, devem ser os ouvidos e os olhos. Cala a tua boca, silêncio interior e presta atenção na necessidade do outro indivíduo. Se ele começa a dizer, o Pedro não precisava ter morrido, o Pedro não precisava ter morrido, maldita bicicleta que eu dei para o Pedro, foi a bicicleta que matou o Pedro. Pois aí tem um sentimento, o sentimento chama culpa. Eu identifico esse sentimento, calado, quando eles param de falar, eu devolvo uma reflexão. Ouvindo a senhora, me parece que a senhora se sente culpada pela morte do Pedro, por ter dado a bicicleta. O Pedro era jovem. Os jovens vão de bicicleta, skate, vão nadar. Essas coisas acontecem.
vocês parecem pais amorosos, não vejo razão maior para vocês sentirem culpa. A senhora não acha? Devolve a pergunta. Espera. Qual é o efeito que isso tem? O efeito que isso tem é primeiro, de dizer para a pessoa, estou te ouvindo, estou prestando atenção em você. Segundo, de fazer uma reflexão, devolver para ela e deixar que ela mesma se reorganize. Isso parece simples demais, mas isso faz as pessoas se reerguerem o mais rápido que é possível. E aí, na aceitação da morte, ou seja, como uma informação, é que entra a possibilidade da entrevista familiar, que é o segundo aspecto. Qualquer profissional. Na sua experiência, eu estou olhando aqui o relógio por causa do nosso tempo. Claro. Na sua experiência, há momentos mais difíceis de fazer esse contato do que em outros momentos? E se existe, qual é? Sem dúvida nenhuma, na experiência de ter treinado por volta de 500 profissionais de saúde, todos relatam a mesma coisa. As manifestações agressivas ou, às vezes, só as reações histéricas de um familiar são as que mais causam repulsa no profissional de saúde. Mas eu repito, a gente não está ali para julgar. E, normalmente, essas crises, elas duram segundos ou poucos minutos. Ninguém fica gritando por 3 horas. Agora, eu tenho filhos pequenos, eu não consigo nem imaginar a dor de perder um filho. Então eu aprendi a respeitar toda e qualquer manifestação. E acho que é assim que a gente deve julgar. Pois aguarda, deixa e daqui a pouco o contato flui melhor. O senhor falou de soluções. Hoje, qual que seria o principal defeito, se eu posso chamar de defeito, da abordagem que deve ser mudado radicalmente e imediatamente? Pois, tecnicamente, na questão, a pressa. Nenhuma pessoa pode fazer entrevista familiar para doação olhando no relógio. Isso não vai dar certo. A família, se depois de 3 horas explicando a morte, a família chama o falecido ou conjuga o verbo o meu filho é uma pessoa. O que ela está te dizendo é, não entendi que está morta. E tu pode pensar, poxa, mas 3 horas explicando, como é que não entendeu? Não entendeu. Está na fase de negação. Vai negar. E o que é necessário? É esperar. Então, o mais difícil é que os profissionais de saúde aprendam a ter paciência e a reconhecer o momento em que a entrevista é possível. A maior parte das entrevistas feitas hoje no Brasil são feitas com a família não tendo entendido plenamente o conceito da morte. Equivale a dizer que muitas vezes são feitas em situações em que o paciente para a família ainda está vivo. Qual é a chance disso dar certo? É muito pequena. É muito pequena. Para a gente concluir, o cenário no Brasil em números, o número de recusas? Pois o Brasil tem quase 50% de não autorização familiar, mas o principal é dizer, hoje a gente viu as estratégias aqui da USP de Ribeirão Preto, as estatísticas são estatísticas reais, as estatísticas brasileiras são frágeis. Muitas centrais de transplantes só relatam o que doou. E aí não é possível a gente ter nenhum cálculo razoável sobre o que realmente acontece. Eu calculo que 60% de não autorização familiar no país. No país. E qual é o seu prognóstico para os próximos anos? Esse índice deve baixar? Eu acredito que sim, se os trabalhos forem feitos adequadamente. Nós temos um objetivo escrito de chegar a 20% e depois tentar descer para 15%, que é o nirvana mundial em termos de não autorização familiar. Vamos ver se isso é possível. A gente andou bastante. Agradeço aqui a participação do Dr. Joel de Andrade, ele é coordenador da Central de Transplantes de Santa Catarina, o estado que mais realiza transplante no Brasil. Graças a ele, a uma equipe que desenvolveram, ele e mais a equipe, mais vários profissionais, desenvolveram ações para a abordagem da família de potenciais doadores. Essa experiência ele adquiriu na Espanha, onde ele classifica como o país mais avançado nesta área. E está trazendo, trouxe para o Brasil e agora para Ribeirão Preto, para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, esse curso para tentar aumentar o número de doações na região. Doutor Joel, obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês.
A TV Hemocentro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.